no show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. Nesse programa especial de domingo, eu vou conversar mais uma vez com o grande médico, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo Dr. Silvio Provenzano. Entre os dias 23 e 27 de maio, foi realizada a Semana Internacional de Conscientização da Tireoide, uma campanha mundial que teve como objetivo conscientizar o público, a imprensa e também os profissionais de saúde sobre a tireoide e seus distúrbios. Por isso, no domingo passado, o Dr. Silvio falou sobre o hipotireoidismo e hoje ele vai dar continuidade ao assunto falando sobre hipertireoidismo. Mais uma super entrevista aqui no show do Heleno Rodai. Bom dia, bom domingo, Dr. Silvio. Bom domingo, amigo Heleno. Bom domingo a toda a família Tupi. Bom, o que é o hipertireoidismo, doutor Silvio? Bom, Heleno, hipertireoidismo é uma situação onde a tireoide, por várias razões, produz mais hormônio do que deveria produzir. Então, esse excesso de hormônio tireoidiano vai acarretar uma série de manifestações. E existe também uma forma de hipertireoidismo que a gente chama de tireotoxicose factícia. Por quê? Porque um dos sintomas, viu, Helena, do hipertireoidismo é o emagrecimento. E por essa razão, já que acelera o metabolismo, ainda existem aqueles que preparam fórmulas utilizando hormônio tireoidiano. E esse hormônio tireoidiano poderia induzir o emagrecimento, mas a gente vai ver que o risco existe. E como diagnosticar esse problema, doutor? Em primeiro lugar, Eliano, como tudo em medicina, né? A sintomatologia, a história clínica. Se você tem na sua família pessoas com problemas da tireoide, as doenças tireoidianas, elas tendem a ser genéticas, ou seja, transmitidas por hereditariedade. Então você tem que ficar alerta, esperto, de que de repente você pode ter o gene que vai desencadear a doença. E quais são os sintomas do excesso de hormônio tireoidiano? Eliano, como eu havia dito aqui no domingo passado, a principal função do hormônio tireoidiano é regular a produção de energia. Sim. A produção de calor no nosso corpo. Evidentemente que, havendo um excesso de hormônios tireoidianos circulantes, a produção energética também vai estar aumentada. E produzir energia em excesso faz com que o nosso organismo crie mecanismos de tentar liberar essa energia. Bom, um desses mecanismos é através da nossa pele. Nós liberamos calor, nós somos um corpo que libera calor pela pele. A pele do indivíduo com hipertireoidismo ela é mais fina, exatamente para permitir essa perda de calor. Os cabelos, né, eles se tornam um pouco mais brilhosos e um pouco mais finos também. O indivíduo sua, transpira muito, então a sudorese é excessiva. Lembrar que o hormônio tireoidiano, Heleno, ele na realidade age através de vias do sistema nervoso adrenérgico, sistema nervoso simpático. Portanto, o excesso de hormônio tireoidiano ele vai se manifestar com sintomas que estão associados a um hiperadrenergismo, excesso de sistema nervoso simpático. Quais são esses sintomas, Helena? Sim. Tremor nas extremidades, tremor nas mãos, que é um sintoma relacionado ao sistema nervoso diretamente, irritabilidade, ansiedade, insônia, um nervosismo mais acentuado nesse paciente. É um paciente que normalmente tem uma dificuldade de concentração, porque ele tenta, pensar várias coisas ao mesmo tempo. É um cérebro que está trabalhando num ritmo acelerado. Evidentemente que para fazer face a essas necessidades aumentadas, o coração ele bate mais rápido, o indivíduo refere palpitações e pode inclusive desencadear algumas arritmias cardíacas, em especial a fibrilação atrial. Portanto, é um risco muito grande, saiba, tem pessoas que tomam hormônio tireoidiano para emagrecer. Olha o risco que essas pessoas correm. Ele atua também no osso. De que forma? Ele acelera o catabolismo ósseo, então pode desencadear uma osteoporose. Pacientes com hipertireoidismo têm uma perda de massa óssea importante. No tecido muscular esquelético, por quê? Porque provoca fraqueza. É conhecido o hipertireoidismo que afeta os idosos como tireotoxicose apática, enquanto no jovem ele fica extremamente agitado, inquieto, aquele paciente que na antessala do teu consultório não para quieto, pergunta à secretária a cada 5 minutos se vai demorar. O idoso com hipertireoidismo ele tem uma quadriapatia, pela fraqueza muscular que acomete principalmente a musculatura proximal. Como é que o paciente em casa da família Tupi identifica isso? É aquele indivíduo que vai tentar trocar uma lâmpada, Heleno, e não consegue levantar os braços. É aquele indivíduo que ao subir no ônibus tem dificuldade para subir e precisa ser empurrado. Isso é fraqueza muscular da musculatura proximal.
E exatamente o hormônio tiroidiano afeta essa musculatura. O intestino, ele também funciona mais rápido. O número de vezes que a pessoa evacua aumenta. O indivíduo tem, evidentemente, para fazer face a esse excesso de metabolismo, um apetite aumentado. E, paradoxalmente, há uma perda de peso. Esses sintomas todos surgindo em você, evidentemente que deve te levar, viu, família Tupi, a procurar o posto de saúde, porque o quadro clínico ele chama muito a atenção. E em algumas formas de hipertiroidismo, em especial a doença autoimune de Graves, você também tem outras manifestações além daquelas provocadas pelo excesso de hormônio tiroidiano. Em especial, as manifestações oculares. Aquele olhão, aquela exoftalmia, aquele olho de boi, isso faz parte do quadro de hipertiroidismo, de uma condição que é a causa mais frequente de hipertiroidismo e que afeta principalmente mulheres. Doutor Silvio, como fazer o diagnóstico e tratar a pessoa que tem esse problema de hipertiroidismo? Helena, evidentemente que se você tem toda essa sintomatologia, o médico pedirá para você a dosagem no seu sangue do T4, principalmente do T4 livre, do TSH. O resultado que se espera encontrar nessa situação é uma elevação dos níveis de T4 livre e uma diminuição importante do nível de TSH, o oposto do que se observa, evidentemente, no hipotireoidismo. O médico, confirmando o diagnóstico através dessa simples dosagem hormonal, ele pode solicitar um exame de imagem para tentar caracterizar melhor a causa do hipertireoidismo. Nesse exame de imagem, que é a cintilografia, pode eventualmente ser detectada uma forma mais rara de causa de hipertireoidismo, que é o nódulo funcionante. É um nódulo que surge na tireoide que tem uma função independente do eixo do hipotálamo e da hipófise que controla a tireoide. Esse nódulo não obedece a esse controle e acaba captando muito iodo, já que ele é a matéria-prima do hormônio tireoidiano, e vai aparecer na cintilografia como um nódulo quente. Essa é uma causa de hipertireoidismo particularmente importante nos indivíduos mais idosos. E com relação ainda àquela doença imunológica que provoca as alterações oculares, a gente deve fazer a dosagem de um anticorpo, que é um anticorpo estimulante da glândula tireoide, o chamado TSI, ou antitrab, que vai estimular a tireoide, que como resposta produzirá uma quantidade maior de hormônios. E já que você me pergunta sobre o tratamento, Helena, evidentemente que o tratamento vai depender de alguns fatores. Não existe uma receita de bolo que possa ser aplicada indistintamente a todos os pacientes. De um modo geral, nós iniciamos o tratamento com a utilização das chamadas drogas antitiroidianas, principalmente metimazole, que é uma droga que é muito bem tolerada pelas pessoas e que impede a captação do iodo pela tireoide, tirando da tireoide a matéria-prima principal para a produção do hormônio, o que normalmente controla as dosagens hormonais nos pacientes. Se houver alguma intolerância ao uso das drogas antitiroidianas, o médico pode e deve discutir com o paciente as duas outras opções, que é a cirurgia ou o emprego do iodo radioativo para o tratamento do hipertireoidismo. Doenças causadas por nódulos funcionantes, frequentemente a gente utiliza a cirurgia desde que as condições clínicas do paciente assim o permitirem. O hipertireoidismo que acomete, por exemplo, a mulher grávida e que é de difícil controle, esse a gente indica a cirurgia durante a gravidez no segundo trimestre. Doutor Silvio, ainda há pouco o senhor falou em relação aos nódulos e muita gente fica preocupada associando isso ao câncer. Podemos conversar sobre esse assunto no domingo que vem. Perfeito, Eliano. Agora, para a família Tupi ficar bem tranquila, 99% ou mais dos nódulos que aparecem na tireoide, eles são benignos. Basta dizer que 50% das mulheres acima dos 50 anos, no exame de ultrassonografia, vão mostrar algum tipo de nódulo. E eu falei do nódulo funcionante. O carcinoma da tireoide, geralmente ele é não funcionante, é um nódulo frio, no exame de cintilografia, que aliás hoje raramente a gente usa para investigar esse tipo de problema. Mas como você falou, fica o gostinho para a família Tupi no domingo que vem, eu já estou ansioso esperando até o próximo domingo. Perfeito, é combinado. Doutor Silvio Provenzano, mais uma vez muito obrigado pela participação, bom dia, bom domingo e até semana que vem, se Deus quiser. Bom domingo, Helena e a família Tupi, aproveitem bem o dia de hoje. Até semana que vem. Um abraço, amigo.